capítulo de número 16. Provérbios 16. Provérbios, capítulo 16. Compartilhe a sua Bíblia com a pessoa ao seu lado, que porventura não tenha. Provérbios 16. Nós vamos ler até o verso de número 9. Mesmo assentados como vocês estão, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler responsivamente, como de costume. Eu leio o primeiro, vocês o segundo, até o 9º verso. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa edificar-nos desta noite, Senhor, e nos fazer, ó Deus, convictos de estarmos, ó Deus, sendo direcionados pelo Senhor. Seja a tua graça sobre nós e edifica-nos e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos nesta campanha de propósito em que você busca algo de Deus, aquilo que o seu coração está desejando, aquilo que você sonha ou quer que Deus realize em seu coração. E isso é bom, sim, é agradável também a Deus. Porém, meus amados irmãos, cabe ao homem sonhar, cabe ao homem desejar, cabe ao homem fazer planos, mas a aprovação e o sim vem de Deus. Por isso, muitas das vezes, a gente não entende, a gente não compreende, a nossa mente é finita, a nossa mente é curta para poder entender que, muitas das vezes, o que desejamos não é aquilo que Deus deseja. Muitas vezes aquilo que planejamos não é o que Deus planejou. Por isso que tudo aquilo que sonharmos, tudo aquilo que desejarmos, tudo aquilo que planejarmos, deve ser levado aos pés do Senhor. Deve ser apresentado a Deus, para ver se Ele aprova. É igual lá na empresa, na fábrica, né? Que o supervisor tem que passar lá, né? O pessoal que trabalha em fábrica aí, né? E ele tem que fazer o que? A inspeção, né, do trabalho feito, para ver se o trabalho está o quê? Aprovado. Porque muitas das vezes, querido, nós planejamos, nós sonhamos, mas não colocamos Deus como parte preponderante desses planos. Cabe a mim e a você planejar, cabe a mim e a você sonhar, mas tudo isso deve ser levado a Deus em oração. O texto aqui, amados, coloca alguns princípios. Princípios esses que a gente precisa caminhar dentro deles. Em primeiro lugar, é o princípio do conhecimento. E aqui no verso 1 e verso 2, fala sobre isso. O coração do homem pode fazer planos. O segundo verso diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Isso
fala de conhecimento, fala de que nós precisamos conhecer os nossos planos, conhecer os nossos caminhos, fala de buscar discernir aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos planejando. O texto fala do primeiro princípio, do princípio do conhecimento humano, da atitude humana, que eu e você temos a liberdade que Deus nos outorgou pelo livre-arbítrio, de poder sonhar, de poder planejar, de poder conhecer as coisas, de poder saber discernir os caminhos, porque o texto diz que o coração do homem pode, é algo que Deus deu a mim e a você, uma autoridade, uma liberdade, para poder fazer planos, para poder sonhar. Como também diz o texto que todos os caminhos do homem aos seus olhos são puros, embora não sejam. Por isso que, mesmo que seja puro aos meus olhos, eu tenho que colocar aos olhos de Deus para saber se é puro. Eu preciso apresentar a Deus e não simplesmente achar que eu possa decidir a respeito sem a consulta de Deus. E é aí que a gente, na maioria das vezes, se dá mal. Por não esperar em Deus, por não consultar a Deus, por não apresentar a Deus o nosso caminho, por não apresentar a Deus os nossos planos. Então, o princípio do conhecimento, que eu e você temos dado por Deus para buscar conhecer os nossos planos e os nossos caminhos. Mas o segundo princípio é o segundo princípio da direção de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. O texto diz que o homem pode fazer planos, os caminhos do homem podem ser puros aos seus próprios olhos. Mas se você observar o texto, diz que, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus que tem a palavra final. É Deus que tem o sim ou não. Por isso, meus amados irmãos, muitas das vezes tomamos a atitude unilateral, ou seja, a minha atitude simplesmente, sem consultar a Deus. E aí, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente se dá mal. Não dá certo. E a gente vem chorando para Deus, vem reclamando para o Senhor, mas a gente não consultou a Deus. A gente fez os planos, a gente sonhou, mas não esperou a resposta de Deus. Não esperou o sim ou não. É aquele filho que vem e comunica, né? Ele não pede, ele comunica. Pai, estou saindo. Você pediu para sair? Vai aonde? Não, eu vou por aí. Ele não pede, ele somente comunica. E aí se dá mal às vezes no caminho, porque ele não pediu, ele não esperou a resposta, ele não consultou, ele simplesmente comunicou. Não é isso que nós temos que fazer com Deus, como filhos dele, comunicar ao Senhor: Senhor, eu estou saindo para fazer aquilo, Senhor me abençoa. Não é assim. Eu tenho que dizer: Senhor, eu estou para fazer isso, Senhor, é da tua vontade. Qual é o teu plano para a minha vida a respeito disso? Qual é a tua vontade a respeito desta situação na minha vida? O que tu farias no meu lugar? Qual seria o teu posicionamento a esse respeito? Senhor, o que tu aprovas ou não aprovas? Consultar a Deus não é simplesmente comunicar. Diz o texto que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Ele que vai dar a resposta final, querido. Para que você tenha um caminho bem sucedido. Para que você tenha uma família abençoada. Para que você tenha um caminho próspero. Embora vivendo em um tempo difícil, conturbado. Os dias são maus, queridos. Não são fáceis. Os dias são terríveis. Porque a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda epístola, ele fala que seriam dias trabalhosos, dias difíceis.
E é esse tempo que a gente está vivendo. Que precisamos, amados, colocar o nosso coração diante de Deus, colocar os nossos planos, os nossos pensamentos diante do Senhor. Porque muitas vezes achamos que nós somos tão bons que não precisamos consultar a Deus. A gente acha que é tão bom, que a gente está tão bem com Deus, que a gente não precisa consultar o Senhor. A gente vai fazendo da nossa maneira. E aí depois a gente vai consultar a Deus. Depois de fazer. Não é assim. Primeiro a gente tem que consultar a Deus para fazer. Se é de Deus, se é da vontade de Deus. Meus amados irmãos, mas o texto diz sobre o princípio da vontade de Deus, que a resposta vem do Senhor, como também, meus amados irmãos, pode parecer a nós o nosso caminho puro. Por isso o salmista diz: sonda, Senhor, e conhece os meus caminhos. Sonda, Senhor, e prescruta os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu preciso estar diante de Deus, prescrutando os meus caminhos. Pois diz o texto que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa a intenção do coração. Ele pesa o espírito. Qual é a motivação com que eu estou fazendo isso? Pode ser aparentemente bom, mas qual é a motivação que eu estou fazendo? É isso que Deus pesa. Não é a obra que eu faço, mas pela motivação com que eu faço. Deus, Ele pesa o meu espírito, não a minha obra, mas a motivação ou a maneira como eu faço. E por que eu faço? Por isso, meus amados irmãos, o princípio do conhecimento humano e o princípio da vontade de Deus para a nossa vida, de confiar, na verdade, aí vem confirmando o verso 3, dizendo: confia ao Senhor as tuas obras. Tudo que se relaciona a você, tudo que se relaciona à sua vida. Confiar ao Senhor as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus vai confirmar, Deus vai abençoar. Hoje eu estava tratando com um casal de namorados que no mês que vem ficariam noivos. E eles estavam começando a ter problemas no relacionamento. Casal bonito, formavam um par bonito, não é? Porém, acharam que eram tão bons e que não precisavam de Deus. E eu perguntei: quantas vezes vocês oram juntos durante a semana? Nenhuma vez. Quantas vezes vocês leem a Bíblia juntos? Nenhuma vez. E vocês querem que Deus aprove o relacionamento de vocês? Por isso vocês estão do jeito que estão. Porque se vocês não buscam a Deus a aprovação do vosso caminho, das vossas obras, Deus não vai abençoar. Porque vocês acham que são bons. Vocês acham que estão bem. Vocês acham que o caminho que vocês estão trilhando são caminhos puros, quando na verdade não são. Por isso vocês estão colhendo o que estão colhendo. E certamente, meus amados irmãos, para que as nossas obras sejam, na verdade, aprovadas por Deus, estabelecidas pelo Senhor, confirmadas por Deus, eu preciso confiar estas obras antes de realizá-las aos pés do Senhor. Eu preciso apresentá-las a Deus, porque eu dependo dEle, eu preciso dEle, sem Ele não tem como viver. Ou será que tem? Tem gente que acha que tem, que pode viver sem Deus. Por isso o texto diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus vai estabelecer tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você projetou. O seu caminho será estabelecido por Deus. O nome do Senhor será glorificado. Você vai ver o resultado de depender de Deus. Mas o texto ele não para aí. Ele diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Por isso, quando o escritor, o sábio Salomão, ele diz aqui,
colocar os nossos planos nas mãos de Deus, colocar o nosso caminho nas mãos do Senhor, pedir a Deus que venha discernir o nosso pensamento, discernir a nossa vontade, discernir os nossos planos, os nossos caminhos. Quando ele fala isso, amados, é porque o Senhor, Ele tem projeto para com a nossa vida. Ele tem projeto. Mas o diabo, ele também tem outro projeto. Deus tem um plano. E o diabo, na verdade, ele tem outro plano. E ele trabalha paralelamente para fazer com que o plano de Deus, a vontade de Deus, as obras do Senhor não se estabeleçam nas nossas vidas. Trazendo situações, trazendo sentimentos, trazendo pensamentos, trazendo atitudes que venhamos a tomar contra aquilo que Deus tem estabelecido e determinado. O texto diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Por isso Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito. Deus tem um fim em tudo isso. Às vezes nós não entendemos porque passamos por alguns momentos de dificuldade, de desafio. E a gente se rebela, a gente se estoura, a gente não aceita, porque a gente não busca entender o plano de Deus, a gente não busca entender a vontade de Deus naquele processo. A gente não aceita passar por aquela situação. E aí a gente se rebela e Deus não pode usar aquele momento para fazer amadurecer e crescer a nossa vida. Porque a gente não entende os planos de Deus. A gente não entende os sonhos de Deus a nosso respeito. A gente tem sonhos. E queremos que Deus estabeleça esses sonhos. Quando muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Não são os planos de Deus para a nossa vida. Porque o nosso coração é arrogante, o nosso coração resiste à vontade do Senhor. Diz o texto que o Senhor abomina aquele que é arrogante e não vai ficar impune diante dele. A Bíblia fala que Deus não despreza o quê? Um coração arrogante e um coração altivo. Amém, queridos? Hein? Deus não despreza o quê? Um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, quando você se quebranta diante dEle, quando você vem com o seu coração, a sua alma contrita diante dEle, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio sobre a sua vida, Ele vem e estende a sua mão e te socorre na situação em que você está. Porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Uma alma que se derrama aos seus pés, Ele não despreza. Mas um coração arrogante, altivo, prepotente, eu posso tudo, eu tenho tudo. Esses dias eu estava lidando com uma pessoa altiva, arrogante, prepotente. Porque tem dinheiro, tem posição social, tem casa, né, nos melhores lugares de São Paulo. E acha que pode pisar em todo mundo. E tratar todo mundo de qualquer jeito. E um dia, ele está até salvo no meu celular, mandou umas palavras impróprias. E alguém chamou a atenção dele. E alguém falou: pastor, você vai fazer alguma coisa? Eu falei: não, não vou fazer nada. Em primeiro lugar, não sou nada daquilo que ele disse. Em segundo lugar, não sou eu que tenho que me defender. Quem me defende é o Senhor. Então, basta. Eu só vou colocar ele na mão de Deus, né, para que Deus julgue entre mim e ele. Só isso. Que Deus coloque a mão para que ele entenda, né, a diferença que existe entre mim e ele. Só isso. Você não vai falar nada, você não vai buscar falar com o pastor dele? Eu falei: não. E toda vez que eu encontrá-lo, eu vou cumprimentá-lo com a paz do Senhor, porque eu não tenho nada contra ele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que eu tenho que amontoar brasa viva sobre a cabeça dele. Coração arrogante, um coração empedernido. E diz o texto que
Abominável é ao Senhor. Olha que diz, todo arrogante de coração. Deus abomina, diz o texto, aquele que é arrogante, que é prepotente, que acha que é o dono do mundo, é o dono da verdade, que não busca a direção de Deus para a sua vida, que não depende de Deus, porque acha que pode tudo. Diz o texto, é evidente, diz o texto, que não ficará impune. Mas sou eu que vou fazer? Não, é o Senhor. É Ele que vai fazer. Quem vai tratar é o Senhor, não somos nós. E hoje pela manhã estávamos conversando aqui na oração, falando sobre isso, ministrando de uma forma aos nossos corações, buscando a direção de Deus, a sensibilidade, para que a gente não se torne realmente arrogante diante de Deus, de achar que a gente é melhor, de que a gente está numa condição melhor. Por isso o cântico diz que Ele cresça e que eu diminua. É essa atitude que a gente deve ter diante do Senhor, diminuta diante dEle, sabendo que sem Ele não somos nada. Por isso, meus amados irmãos, é pela misericórdia do Senhor, é pela graça de Deus, que Ele, pela sua graça, pela sua verdade, Ele vai perdoar as nossas transgressões. Não é pela a nossa posição, não é por aquilo que eu sou, ou por aquilo que deixo de ser. Ele perdoa a minha culpa, a sua culpa, o seu pecado, o meu pecado, por causa da sua misericórdia, da sua verdade. Não pelas nossas condições, não pelos nossos méritos, porque o Senhor, Ele pesa o nosso caminho, pesa a nossa intenção, Ele sonda e conhece os nossos sentimentos. E eu quero terminar dizendo o verso 7, quando ele diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, Ele reconcilia com eles os seus inimigos, ou seja, até os seus inimigos têm paz com Ele. Quando você, na verdade, meu amado irmão, minha irmã, anda no caminho do Senhor, o seu caminho é agradável a Deus, como diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Um caminho agradável ao Senhor faz até com que aqueles que te perseguem se curvem diante de Deus e reconhecem a presença de Deus na sua vida. E não passa mais a perseguir você, não passa mais a tratar com você, no sentido de hostilizar a sua vida, de mudar o comportamento, porque o seu caminho é agradável ao Senhor. Sendo o seu caminho agradável ao Senhor, Ele reconcilia com você os seus inimigos. Aqueles que são, quem sabe, os seus algozes, eles vão se curvar diante da soberania do Senhor, porque o Senhor tratará com justiça a sua vida. Por isso, meus amados irmãos, o coração do homem pode traçar o seu caminho, mas é o Senhor quem vai dirigir os passos. Quando caminhamos na vontade do Senhor, e quando estabelecemos os nossos planos e os nossos caminhos aos pés do Senhor, Ele vai dirigir qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Isso me faz lembrar de Abraão. Abraão, quando o Senhor o chamou para fazer dele uma nação, Ele somente chamou. E disse, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Sai da tua terra, sai da tua parentela. O texto não mostra, o texto não diz, a história também não fala nada disso, que Abraão orou ao Senhor, Senhor, tudo bem, vamos sim, Senhor, vamos lá, mas cadê o mapa? Cadê o Waze? Né? Cadê o Google? Onde está o mapa? Onde está a direção? Não, a direção era o Senhor.
Por isso, meus amados irmãos, quando nós colocamos os nossos planos, os nossos sonhos aos pés do Senhor, Ele vai direcionar, mesmo que possa haver intervenções nesta caminhada, o Senhor vai dirigir, Ele vai orientar, Ele vai direcionar de uma forma clara para que você chegue aonde Ele tem estabelecido para a sua vida, para que você alcance a vitória, aquilo que Ele tem estabelecido, determinado para você. Certamente não faltará a bênção de Deus, se você realmente colocar os seus planos e os seus caminhos aos pés do Senhor. Isso trará para você descanso, trará para você bênção, trará para você um caminho aplanado e abençoado. Mas se você se submeter, não for arrogante, não for presunçoso, presunçosa, diante de Deus, e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, não me deixe errar o caminho, guie meus passos, Senhor. Ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê as minhas obras. Senhor, fala comigo, mostra através da Tua palavra, revela-me, Senhor, para que o meu caminho, a minha obra não seja desagradável, abominável diante de Ti, mas que, Senhor, Tu possas dirigir os meus passos no centro da Tua vontade, para viver o melhor que Tu tens para a minha vida. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida. Quem sabe você tem achado que você é dono da vida. Quem sabe você tem achado que você pode fazer o que quiser da sua vida. Até pode. Mas o Senhor vai pesar todas as coisas. Por isso que a melhor decisão é colocar a nossa vida, as nossas obras, tudo que pensamos, tudo que projetamos, tudo que sonhamos aos pés do Senhor. E esperar dele o sim. Esperar dele a sua direção e a sua vontade. Para que não venhamos a tomar decisões incoerentes. Decisões que na verdade não são decisões bíblicas, estabelecidas por Deus na nossa vida. Fazer a oração do salmista, do Salmo 51. Para que o Senhor dirija, oriente. Faça com que o nosso caminho seja claro, firme. Fazendo com que o Salmo 119, versículo 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem a sua vida, o seu caminho, os seus sonhos e planos aos pés do Senhor, tem o seu caminho claro, aplanado na presença do Senhor. Feche os seus olhos, oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz que é direito nosso. É nosso direito sonhar, é nosso direito planejar. É nosso direito, ó Deus, escolher. Mas, Senhor, muitas vezes nós não sabemos escolher. Muitas vezes, ó Deus, nós escolhemos sem saber o que estamos escolhendo. Muitas vezes, Senhor, fazemos planos que nós não consultamos o Senhor antes de tomar as decisões. E esses planos, ó Deus, e essas decisões não saem a contento porque o Senhor não aprovou, o Senhor não participou. Mas nesta noite, Senhor, diante da Tua palavra, queremos Te pedir, Senhor, ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a ser condescendentes à Tua palavra. E a parar, Senhor, para consultar-Te em tudo, ó Deus, da nossa vida. Para que aonde formos e o que estivermos fazendo, Senhor, seja agradável a Ti. Porque tudo o Senhor vê, tudo o Senhor pesa. Portanto, Pai, não queremos, ó Deus, viver dias afadigados, Senhor, ó Deus, sobrecarregados, porque não estamos, ó Deus, consultando o Senhor, não estamos dependendo de Ti. Pai, ajuda-nos
a sermos sensíveis ao Teu Espírito, e a nos declinar à Tua presença, e a buscar a Tua vontade, sobretudo, ó Deus, na nossa vida, e que, ó Deus, possamos viver todos os desígnios que o Senhor tem estabelecido na eternidade para a gente, para viver, Senhor, sempre o melhor. Mesmo que tenhamos, ó Deus, desafios, percalços no caminho, sendo o Senhor estabelecido o caminho por Ti, Tu guiarás em um caminho vitorioso na Tua presença. Seja sobre nós a Tua bênção, Senhor, e o Teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar pela sua campanha, orar pelo seu propósito. Mas que você, ao ouvir nesta noite aqui, você diga: Senhor, eu estou buscando isso. Senhor, mostra para mim de maneira clara se essa é a Tua vontade para a minha vida. Se o Senhor está nisso. Essa semana alguém me procurou para falar que queria sair do emprego. Eu não aguento mais, pastor, eu não aguento mais. Ora para mim, para Deus abrir uma porta. E eu falei: será que Deus não está testando você? Será que Deus não está promovendo essa situação para você crescer em paciência, em determinação, em perseverança? Será que Deus não está tratando com você para que você possa aprimorar o fruto do Espírito na sua vida diante dessa situação? E você quer fugir? Por que você não ore para que Deus trabalhe no coração dos seus patrões, para que eles vejam em você a presença de Deus? Por que você não ore para que Deus faça com que eles reconheçam que você é servo do Senhor e que há uma bênção maior sobre a sua vida? Mas você deve dar testemunho disso. As suas obras devem ser obras de quem pertence a Cristo. Será que você faz isso? E aí ele chorou e tal, a gente orou. E eu falei: eu vou estar monitorando você toda semana. Essa semana eu orei, liguei para ele e falei: e aí, como é que está? Você está orando? Você tem orado todos os dias em favor do seu trabalho, do seu patrão? Porque mal ou bem, é isso que tem sustentado a sua vida. Ele tem promovido para você as condições de você sobreviver, de pagar o seu aluguel, de botar comida na sua mesa. É pelo dinheiro que você recebe de lá. Então abençoe o seu patrão, comece a orar por ele, e você vai começar a vê-lo de forma diferente, e eles começarão a enxergar você de forma diferente. E ele: pastor, sabe que já tem melhorado, tem me sentido mais à vontade. Eu falei: continua orando. Continua orando, Deus vai fazer o que Ele começou a boa obra, há de completá-la. Ele vai completar a obra. E aí depois que você conseguir aquilo que Deus estabeleceu para você, aquilo que Deus planejou para você ali, Ele pode abrir uma porta maior para você. Porque você aprendeu. Você aprendeu aquilo que Deus queria ensinar a você. Portanto, meus amados irmãos, eu quero pedir a você ao vir à frente, venha dizendo: Senhor, eu estabeleço o meu propósito aos Teus pés hoje, para que Tu venhas direcionar, Senhor, para que Tu venhas confirmar segundo a Tua vontade. Então você que está na 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª semana de campanha, você que está buscando ao Senhor, pediria a uma irmã para chamar a minha esposa lá, porque ela pediu para avisá-la, está ocupada lá embaixo, né, para estar aqui, por favor, né? Então, eu quero convidar a você a realmente colocar aos pés do Senhor, colocar na presença de Deus o seu propósito. Pode ser financeiro, quem sabe é um relacionamento, quem sabe é uma questão trabalhística, não importa qual seja. O desafio, a situação, o Senhor é maior. E Ele tem todo o poder em suas mãos. Sabe de uma coisa, irmãos? Ontem nós estávamos na reunião, e pastor Águio estava lá, viu a gente lá, né? Saímos lá ontem, era 10h30 da noite. E nós estávamos na reunião, e alguns problemas, desafios. Os irmãos sabem que entraram lá no Bom Pastor, graças a Deus não levaram nada, somente danificaram, quebraram algumas coisas, mas não levaram nada. Porque o rapaz que entrou lá, ele só levou corte, porque ele se cortou todo, infelizmente. Não é? Se cortou todo, porque ele entrou pelo vitrô, quebrou o vitrô,
e estava cheio de cacos de vidro no vitrô, e ele passou pelo vitrô e se cortou todo. E reuniu tudo que ele queria levar. Mas olha que coisa impressionante, querido, como Deus é, Ele guarda. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E ele não conseguia passar as coisas pelo vitrô. Olha que coisa. Ele não conseguia, pastor, passar as coisas pelo vitrô. Vitrô quebrado, aberto, e ele não conseguia passar as coisas que ele havia juntado pelo vitrô. E aí o que aconteceu? Ele desistiu, deixou tudo lá e passou pelo vitrô de novo e foi embora. Aí domingo nós fomos lá para ver a situação, e ontem nós estávamos tratando do problema, e vamos colocar grade lá e tal, fizemos orçamento, e aí o nosso tesoureiro falou assim, pastor, não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer? A gente precisa colocar a grade lá, e as grades ficam em 4.000 e poucos reais, a gente não tinha dinheiro, não tem dinheiro, e aí eu falei, não, Deus vai mandar, Deus vai enviar. E daqui a pouco chegou um irmão lá, chegou um irmão que ele colocou no coração, vocês lembram daquele irmão que veio vender pano de prato aqui? Lembra daquele irmão lá de São Bernardo que veio vender pano de prato? Irmãos, ele apareceu lá, olha que coisa, ele apareceu lá para levar o cheque, né, do que ele vendeu, e ele vendeu 1.400 panos de prato, 1.400 panos de prato, a R$2, a R$3, né? E aí ele chegou lá, irmãos, eu vim trazer aqui a minha ajuda, a minha contribuição, a gente ficou feliz de ver aquele irmão lá, e ele trouxe 50% do vitrô, ele trouxe ontem, 50% ele trouxe do vitrô. Aí eu falei, está vendo aí, irmãos, Deus responde imediatamente, Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Então amanhã a gente pode mandar fazer o vitrô, porque a entrada a gente já tem, e o resto Deus proverá, né? O resto Deus proverá. Então Deus, ele cuida, ele, quando você coloca o seu caminho na mão do Senhor, aos pés do Senhor, ele cuida nos mínimos detalhes, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós.